Olá a todos, espero que esteja tudo bem convosco. Hoje então trago-vos aqui mais um gráfico em termos técnicos. A base principal será aqui um relativo entre aquilo que é o setor valor e também o setor growth do S&P 500, o RSI com base neste mesmo relativo e depois então aqui o S&P 500 ou S&P 500, como quiserem dizer, não é? Olhamos então que claramente eu tenho aqui estas setinhas a vermelho, o RSI e o relativo andam claramente aqui em sintonia, não é? Cada vez que atinge aqui um pico, tende então a coincidir com subidas naquilo que é o S&P 500, ok? Poderemos ver aqui também, e centrando-nos aqui no ano 2021 e aqui no ano de 2022 em dois momentos, num momento mais inicial e também num momento mais terminal, ok? Neste ano de 2022, que foi aqui um ano atípico, não é? Para já, de tudo aquilo que tivemos desde 2020, se nos quisermos centrar a partir daí. E porquê? Porque claramente tivemos aqui uma divergência em termos de RSI, neste caso mínimos relativos aos anteriores, e aqui em termos de, no relativo, em termos de preço, não é? Então, olhamos aqui para máximos relativos aos anteriores. Ora, no ano de 2022 aconteceu exatamente a mesma coisa, isto é, máximo, aliás, mínimo relativo aqui em termos de RSI e máximo relativo, então, aqui em termos de este gráfico, passa a redundância que é o relativo entre o setor value e o setor growth, mas o setor growth pertencente aqui às empresas do S&P 500, e mesmo assim tivemos então aqui mínimos no S&P 500, lá está, disse foi aqui um ano um pouco atípico, não é? Aqui com algumas quedas interessantes, mas chegámos aqui a maio, junho e já andámos aqui a marinar naquilo que é o principal índice e depois tivemos então aqui uma corrida em alta bastante significativa, não é? Daí que não sabemos, e passando ao momento atual, só fazendo aqui uma passagem pelo aquilo que foi o momento das tarifas, não é? Que foi aqui o fundo do S&P, e reparem como atingimos aqui o pico no RSI e também neste relativo, mas agora atenção que já quebramos, não é, aqui mínimos de dezembro de 2024 e aqui em termos de RSI, novamente estamos aqui nesta zona, entre aspas, vermelha, não é? E o S&P também para já atingiu máximos aqui na semana de 5 de janeiro de 2026. Ora, pela história, não é? Mas não levem isto como... como aqui um dado adquirido, não é? Mas pela história, então, o que veríamos, não é? Seria então novamente aqui uma rotação para o setor growth, isto é, não quer dizer que o setor growth vá subir mais, simplesmente porque também pode cair, simplesmente ou subirá mais ou cairá menos do que o setor value. Só assim este rácio poderá vir aqui para baixo. O que coincidiria então também com aquilo que é este pico em termos de RSI, e no S&P 500 nós não sabemos, porque existe aqui uma variável muito importante que é a liquidez, e a liquidez poderá então distorcer tudo aquilo que é este histórico de 10 anos. Só dizer também que nós não poderemos só olhar para isto, vocês, se têm visto os meus vídeos, não nos podemos fixar só neste gráfico. Foi aqui um gráfico que eu vos trouxe, mas por favor não se fixem só nisto, porque lá, porque correu bem anteriormente, não é? Como se costuma dizer, resultados passados não, ou por outra, garantias passadas não trazem aqui resultados futuros, ok? É só mais um gráfico que eu acredito que vocês devem ter em atenção, além de muitos outros que vos tenho trazido aqui até então. Ora, não tenho mais nada aqui para vos dizer por hoje, resta desejar-vos uma excelente continuação, um excelente também domingo, não é? Que também já está aqui quase a acabar, excelente semana, um grande abraço e também ótimos negócios.